porque o perfil, ele tinha uma personalidade absolutamente perfeccionista. É. Ele não entregava Não. o que não fosse o máximo que ele pudesse dar. E exigiu o máximo de todo mundo. Exigiu o máximo A equipe de todo dele mundo. que trabalhava com ele, eles falam que fazer o show era o mais tranquilo de tudo. Os ensaios que eram tensos. Preparar para o show. Porque o ensaio tinha um... O Michael estabeleceu... Iniciava um ensaio separado, cada banda era separado de backing, separado de bailarinos. Eles ensaiavam separados. Depois os backings e a banda se ensaiavam junto. Depois banda, backing e balé. E aí depois ia para um palco de mentira, digamos assim, e para ir para o palco verdadeiro. E quando ia para o palco verdadeiro, naquele momento o Michael falava, todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá todo mundo de acordo, banda, balé, técnica, tudo ok, então tá. Então vamos começar. Cada vez que alguém errar, a gente volta do zero. Então era tenso, a equipe do Michael fala que ela era tenso porque não era só tipo, se eu errar eu vou tomar uma bronca, se eu errar eu vou fazer os meus colegas todos inteiro começarem. Fazer tudo de novo. Só que o inteiro começava com uma música. Quando já se tinha o show inteiro, era o show inteiro. Então eles falam que já aconteceu era um show de 2 horas, eles estarem tipo em 1h40 de show, alguém errar, o Michael falar do começo. E aí, então tá, vamos da música. Ele, não, do começo. Mas Michael, a gente não, é do começo. E aí voltava 1 hora. E essa ideia do Michael era de que a repetição, ela se torna mecânica, né? Quando você repete muito, fica mecânico. Mas tem um ponto onde você ultrapassa o mecânico e fica natural. Seria um estado de flow. Eu acho que é. Tudo funciona, você já não sabe. Porque quando a gente faz um formato novo de show, e eu demorei muito pra perceber, porque você lê essas coisas e você fala, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Né? Eu não tenho como montar uma casa de show e ensaiar, que nem o Michael. O Michael, quando ele estreava uma turnê, ele já tinha feito o show inteiro umas 30 vezes, a equipe conta. Eu não tenho essa realidade. Então, quando a gente monta um show novo, os primeiros shows eu fico sempre muito tenso. Porque eu falo, essa roupa é nova, será que ela vai se comportar? Eu tiro rápido, ponho rápido? Ou tem um efeito novo, uma movimentação nova cênica, ou elevador? Eu sempre fico muito tenso. Quando já tá lá no 10º show, 20º show, aquilo já fica natural, o corpo já entende a forma de se portar, sabe, às vezes a forma de tirar a roupa. E aí que eu comecei a perceber que puxa, é isso que ele se referia, né? Porque quando você... Às vezes você vê uma pessoa que dança muito bem e pro leigo ela dança bem, mas quando você assiste com um olhar crítico, técnico, você percebe que às vezes antes do movimento essa pessoa entregou que vai fazer o movimento. E quando a pessoa já tá dançando muito bem, o movimento só sai. Que é uma coisa que que encanta até hoje, quando você vê um cara como o Michael, ou um Gene Kelly, um Fred Astaire, você vê e você fala, gente, é respirar pra essa gente. E é isso, eu acho que a dedicação, ela passa desse ponto do mecânico e ela se torna uma coisa... Você está falando uma coisa que é o conceito científico de neuroplasticidade. Ah, é? É. Meu Deus, avisa. Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Cada caminho que a gente vai abrindo marca uma trilha. Aquela trilha que eu mais uso, o cérebro tende a repetir espontaneamente. Quando eu não tenho trilhas novas, eu tenho que abrir. Quando eu vou abrir uma trilha nova numa floresta, eu tenho que não só abrir, mas eu tenho que repetir, até aquilo virar uma trilha. Isso é neuroplasticidade. É você abrir caminhos novos. Eu não sabia, tem um nome. Tem. E só a repetição leva a um ponto que essa trilha se faz automático, né? E quando você junta o automático de tanto repetir com a coisa da emoção, do tesão, do talento, aí você chega ao tal estado de flow. Porque o flow é mais do que tocar sozinho. Sim. É tocar sozinho com o predomínio da emoção forte. Então, nessa hora, você já deve ter sentido isso, eu tenho certeza que o Michael sentia, que é você perder a noção do tempo, sim. do espaço, e tudo ocorre que depois você fala assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Às vezes acontece de você ver o vídeo e falar, ai, nossa, eu fiz isso, ficou bonito. Exatamente. E eu não sabia, o Michael tinha um termo pra isso, porque quando o coreógrafo veio, ele veio pra dirigir a gente, pra me dirigir,
E não era uma coisa comercial. Ele viu o material do show e falou, nossa, eu quero fazer parte disso. Eu quero matar uma saudade, né? E aí foi incrível porque eu não fiz uma proposta comercial. Ele só falou assim, olha, organiza uns workshops aí no Brasil pra eu dar aula, pra ter um motivo de eu estar aí, e eu vou dividir com você. E aí ele dividiu várias histórias e a forma que o Michael sempre recorria, o Michael tinha uma coisa com os bailarinos principalmente, que cada música o Michael tinha ele tinha uma programação. Então, Smooth Criminal, eles são gangsters. Só que ele falava que não bastava o bailarino dançar. Então ele tinha que se sentir. Ele queria que cada um tivesse uma história. E aí, por mais que ninguém nunca perguntasse, o personagem do bailarino, teoricamente, não existe para o público. Mas o Michael fazia questão que cada um tivesse um nome. E aí o Michael fazia questão de falar, são os anos 20, não se pode beber em público, beijar em público, dançar em público. Eu quero que você tenha uma história. E aí cada um inventava, eu sou um bancário, eu sou um golpista, E aí o Michael falava, então agora você vai dançar e se comportar como isso. E aí é incrível, porque quando o coreógrafo veio, ele fez essa brincadeira com a gente, e no momento seguinte o corpo já se comporta diferente. Porque não é só o movimento, você entende que você às vezes sai mais sombrio, às vezes sai menos. E aí nas coreografias que são inspiradas, né, em movimentos militares, o Michael sempre queria que tivesse a referência do super-herói. Porque ele falava, você nunca vai ver o Superman, você nunca vai ver o Superman assim. O Superman, ele tá sempre aqui. Então vocês vão sempre dançar como se estivesse prestes a voar. Então ele sempre tinha alguma... Porque ele falava que isso era uma forma de... Durante a turnê, quando a coisa se tornasse talvez, tipo, eu vou lá fazer de novo, isso se tornasse um lugar rápido pra pessoa falar, super-herói. Então, era uma estrada muito bem construída dentro do cérebro de cada um. E esse momento que você falou do flow, em uma ocasião o coreógrafo, ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, hoje você chegou lá, né? Eu falei, cheguei lá. Ele falou, você foi pra aquele lugar. Aí ele falou, nossa, isso não acontece todo show, né? Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas o que ele tá falando? Como assim? Ele falou, porque o Michael, ele tinha uma visão tão precisa que às vezes ele acabava o show e ele falava, você tava naquele lugar, né? E ele falou que o Michael sempre acertava. Porque o próprio Michael falava. Tinha atingido. Ele falava que o próprio Michael falava, não é todo show que acontece isso, mas tem shows que acontecem. Que você. Não é você perder a consciência, mas é você estar num lugar. Tem noção do tempo. É um lugar que você fica ali e você. Enquanto você tá naquele lugar, você não quer que acabe, mas você não sabe como você chegou. É incrível. Tem músicas que isso acontece. E é uma sensação maravilhosa, assim, que quando você acaba. Você fala, cara, isso daqui é o propósito do que eu faço. Porque cantar, muita gente canta, dançar, muita gente dança, vender ingresso, ou fazer sucesso, seja o que seja sucesso na cabeça de cada um, mas essa sensação de você chegar e falar, caramba, isso que aconteceu não é todo ser humano que vive, é isso que é o lance. Talvez isso, eu digo que o flow depende do talento, depende das suas escolhas, depende do treino. Até você chegar ao flow, não é todo mundo que chega no flow profissional. Até chegar no flow, você não tem noção do que é a glória da vida. Uau! Porque a glória da vida é quando você, no seu ofício, vivencia um estado de flow. Porque é como se você deixasse de ser matéria. É como se você transcendesse o tempo. É como se você entrasse num túnel do tempo. Porque pode passar 1 minuto, você tem a sensação que passou 1 hora. Você não Ou então pode passar 2 horas e você acha que aquilo passou. O tempo deixa de ser tempo de relógio. Sim, é incrível. Passa a ser um tempo que a gente não sabe descrever. Acho que é de isso. outro... Nossa, é verdade isso, meu Deus do céu. É de outro lugar. Né? Isso é uma coisa assim, eu já vivenciei na minha profissão, mas isso é um privilégio pouco. E não tem como você explicar como é que é. Porque a pessoa que o dia vivenciar, ela vai falar assim, nossa, deu um troço estranho. Eu errei. Você fala, não, você foi maravilhoso. Hoje é que foi maravilhoso. Não, mas eu não lembro do que aconteceu. E a pessoa não lembra. É impressionante isso. Porque o pop tem, esse tipo de show tem essa coisa de parecer tudo... Como as pessoas acham que todo show é igual, elas acham que todo show é mecânico. E não é.
quando tem essa sensação, você fala, cara, que incrível isso que aconteceu aqui. E às vezes é uma coisa totalmente fora do programado que desencadeia, não dá pra saber. Às vezes é uma música, às vezes são 3 músicas, às vezes é um show inteiro, é raríssimo. E às vezes não ocorre. Não ocorre. E mesmo assim, o treino que foi feito, a dedicação, o talento, a repetição, vai fazer ele ser excelente. Porque não precisa ser flow pra ser excelente. Não, Às vezes acontece, eu saio do palco, às vezes eu falo, ai, Priscila, hoje eu acho que tô me sentindo mal, eu tô me sentindo que eu fui um charlatão pro público, porque não acho que foi bom. Ela, você tá maluco? Tá doido? E aí a gente vai depois ver, aí o pessoal, nossa, meio show, aí dá aquela sensação de alívio. Eles falam, ai, que bom, eles gostaram. Porque às vezes acontece, né? Ou é uma dor que você tá... Sim, uma dor de cabeça, uma dor de dente, porque tudo ou acontece. Ou dor muscular, que é a coisa mais comum pra mim. E aí, tipo, você fala, ai, não, hoje... Mas aí às vezes você fala, não, passou. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço. Seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.